Além de mãe, ela é dona das picapes. E eu me joguei aqui no ritmo de Paty, viu? Eu sou fã número 1 de você, viu, amiga? Muito obrigada por mostrar que você representa, hein, negona? Não é não, minha irmã? Agora acho que tá na hora da gente de Super. bate-papo, porque vocês já aproveitaram daí. Lembra também de seguir a gente nas redes sociais, @maisquepretas. E hoje, agora a gente não precisa nem sair do lugar, porque vamos falar sobre empreendedorismo, eu e Giovanni, mais duas mulheres maravilhosas que me ensinam diariamente sobre ser dona do próprio negócio. É, a gente está falando de businesswoman, mulheres de negócio, não é não, Pretona? Bora lá? Meninas, é uma honra para mim estar nessa mesa, patrocinada pela Black Princess, para falar sobre empreendedorismo com três mulheres que eu admiro muito. E eu faço questão de ressaltar o quanto é um avanço para a gente, porque empreendedorismo sempre foi uma palavra muito branca, sendo que, se a gente olha para trás, para os nossos ancestrais, para a gente sempre teve que se virar para fazer as coisas. Sempre fomos empreendedoras, mas nunca recebemos esse nome. Então, é uma honra de verdade estar aqui com vocês. E, antes de começar, eu queria que cada uma se apresentasse brevemente. Oi, eu sou Lu Nascimento, Neizona, vocês já sabem, mas para quem não sabe, está sabendo agora. Sou empreendedora e tenho um estudo sobre empreendedorismo ancestral, que fala sobre as ganhadeiras, que foram as primeiras mulheres empreendedoras de que se tem notícia. Então, reiterando o que você disse, realmente é uma prática ancestral e que, como muitas das nossas práticas acabam sendo apropriadas, embranquecidas, mas muito importante que a gente possa falar e se aprofundar e se reapropriar das nossas coisas. Trabalho também com duas marcas. Eu tenho uma marca de roupas que, inclusive, vai fazer 10 anos esse ano. Então, viva, venci. Viva! 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 E também... Aí, posso falar que eu fui uma das primeiras compradoras? Quero falar, Sério? quero Vendo? falar. Investindo nas Uma das nossas. minhas primeiras clientes, Luanda Vieira, eu não esqueço o pacotinho, a gente até desenhou assim, uma bonequinha, você lembra? Na época eu tinha o blog Dress Coração e eu vendia as camisetas e entregando assim, para as pessoas no metrô, no ponto de ônibus. E aí você vai me encontrar, pegou sua sacolinha com sua camiseta, uma das Eu minhas tenho até primeiras hoje. clientes. Maravilhosa, 10 anos atrás, direto do túnel do tempo. E Ilustre, que nasce também desse processo de pesquisa sobre essas ganhadeiras. Essas ganhadeiras, elas deram forma ao mercado de rua, né? Ao comércio de rua, às feiras do Brasil. E, a partir delas, eu comecei a pesquisar sobre as joias crioulas e criei as joias de Negona, que são os acessórios da minha marca Ilustre. Estou toda montada aqui me vendendo. E trabalho com essas duas marcas agora e com esse processo de pesquisa sobre empreendedorismo para que a gente consiga realmente se ver como essas mulheres ganhadeiras, como essas mulheres que passaram por todas essas situações e venceram todas elas para que a gente pudesse estar aqui hoje contando tudo isso, né? Maravilhosa. É muito bom a gente se referenciar, né, através das que nos antecederam. Eu, particularmente, sempre que começo pedindo licença às minhas mais velhas, isso é quase que ancestral para a gente. E eu, sou Giovanna Eliodoro, estou aqui ao lado de Luanda, apresentando com vocês o Mais Que Pretas. Sou conhecida nas redes como Transpreta, sou historiadora, comunicadora por formação, mas venho também de um trabalho muito intenso dentro do empreendedorismo, para além do espaço virtual, pois faz parte de um coletivo chamado Pretas T, e dentro do Pretas T a gente mobiliza ali, enquanto travestis e transexuais negras, algumas formas de redistribuir renda e protagonismo para as nossas, acreditando que a gente pode, sim, ocupar o mercado de trabalho formal, a gente pode, sim, construir espaços de visibilidade, de protagonismo e em cargos de decisão, cargos de liderança, e não só como subservientes ou em cargos em que a gente não pode, de alguma forma, deliberar ou estar assistida. Então, eu meio que atuei ali dentro de algumas empresas, fazendo todo esse trabalho para inclusão e diversidade, né, no sentido de que ainda existe, sim, uma intenção de se
associar pessoas diversas, pretas, LGBTQIA+, e plurais, mas ainda assim tem uma dificuldade quanto ao assunto é incluir, de fato, e acolher essas pessoas, porque não é só sobre a contratação, mas também sobre o processo de naturalização desses corpos dentro dos ambientes. E acho que é isso que a gente está produzindo, isso que a gente está caminhando. E aí, junto com o Pretas T e a ONG Equi, de alguma forma, eu meio que vim desenvolvendo algumas ações voltadas para trazer travestis e transexuais para dentro do mercado de trabalho formal, sobretudo sendo elas racializadas. Né? Então, é um trabalho muito árduo que a gente tem ainda, mas também entendendo que é um trabalho necessário, porque, né, é bom se questionar quem são as travestis e transexuais que você tem como referência no lugar de empreendedora. Quais são suas inspirações? Ou quais são as travestis e transexuais que você tem como base e que elas, de alguma forma, são referência para você? Onde elas estão? Quais lugares elas ocupam? Só no campo artístico? Né? Quais são as empreendedoras que você conhece que são travestis? E quais vocês consomem, que também é sobre isso. Né? Não é só sobre conhecer, é sobre potencializar também. E hoje eu estou aqui para a gente ter uma troca bem gostosa, aqui de lado a lado, não é não? E hoje, antes de passar para a Ana, eu acho muito importante a sua fala sobre mercado de trabalho, que me lembra uma frase, quando eu vou definir nas minhas consultorias o que é diversidade e inclusão, e eu acho que ela desenha bem, não adianta convidar para a festa se você não for chamar para dançar. Então, a gente precisa, de fato, ter as pessoas em cargo de decisão, a pessoa que vai falar, é isso, isso e aquilo. Enfim, mas estou me antecipando aqui, desculpa, Ana. Tudo bem, estou aqui muito feliz de estar aqui nessa mesa maravilhosa. E a fala da Lu me lembrou muito de Lélia Gonzalez, falando de ancestralidade. Lélia Gonzalez fala também que não adianta chamar a gente para o jantar, se não vão deixar a gente falar. Se vão chamar a gente para escutar os brancos falarem sobre a gente. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Claudino, eu sou do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de marcar esse lugar de suburbana do Rio de Janeiro, que não é nenhuma vergonha, para algumas pessoas pode ser, mas não é nenhuma vergonha para mim, sendo subúrbio do Rio. E trazendo ancestralidade, eu vejo muito isso nas minhas vizinhas, nas minhas mais velhas, que são mulheres negras do subúrbio, que vão lá, se juntam para vender uma coisinha uma na casa da outra, abrem uma padaria no quintal de casa, abrem um barzinho, vão vender batata frita, vão fazer alguma coisa. Então, eu sou desse lugar. Eu sempre vi as mulheres da minha família ocupando esse lugar de ter que fazer, ter que sustentar a família, porque, se não fossem por elas, não teria outro lugar. E são mulheres que vêm de uma formação escolar baixa, assim, né, que não chegaram ao ensino superior como eu cheguei. Eu sou a segunda pessoa da minha família a entrar na faculdade, também a segunda a poder estar fazendo mestrado. E é muito desse lugar. E, junto com o coletivo que eu faço parte, o coletivo Sapa Roxa, nós montamos o Indique uma Sapa, que é uma rede de trabalhadoras lésbicas para fortalecer mesmo os nossos trabalhos, porque ser uma sapatão, e sapatão não é ofensa, eu venho aqui para ressignificar esse termo sapatão. Também eu sou criadora das redes Sapatão Amiga, né, quem quiser me seguir. Ser uma mulher, ser uma sapatona e estar dentro do mercado formal de trabalho é muito difícil, porque eles não querem a gente. E eu já cansei de ir em entrevistas e meu currículo está ótimo, mas quando vinham a minha cara, que eu sou uma sapatona negra, não servia. Né? Então, o Indique uma Sapa vem desse lugar para a gente se fortalecer e fortalecer as profissionais lésbicas, principalmente as mulheres lésbicas negras. Né? Então, é muito desse lugar. Eu gosto muito também de pensar uma frase da Octavia Butler, que ela fala que ela começou a escrever sobre poder porque era algo que ela tinha muito pouco. E a Octavia, ela foi uma escritora negra, dama da ficção científica norte-americana, assim, vale muito a pena procurar o trabalho dela. E eu venho muito desse lugar, assim, todos os dias a minha vida é afirmar a minha existência e a existência das minhas, e que nós somos capazes, sim, porque quando olham para mim, olham para pessoas como eu, acham que nós não somos capazes. O empreendedorismo é esse lugar. O que eu mais conheço é sapatona que está aí vendendo roupa, vendendo zine, está fazendo festa, está sendo DJ, está sendo empresária e está ocupando. Só que é isso, né? O poder não coloca visibilidade sobre a gente fazendo essas coisas. Gente, sei lá, a entrevista está feita, porque vocês já falaram tudo. Mas, assim, para começar, nem começou e eu já aprendi muito, eu queria falar com vocês sobre referências. Quando a gente fala de empreendedorismo, vocês acham que a gente está construindo esse lugar, que a gente está construindo essa imagem, ou vocês têm mulheres que vocês olham, mulheres negras que vocês olham e falam, putz, é isso daqui. Como que funciona isso para vocês?
Eu... Bom, eu acho que a gente hoje está criando esse novo lugar de referência, né? A gente está reformulando, porque as referências já existiam, já existem, né? Nossas ancestrais são nossas referências de, em primeiro lugar, de vida. Vamos nos manter vivas para fazer tudo que a gente tem que fazer. E uma das minhas maiores referências na vida é minha mãe. Minha mãe também é empreendedora. Eu sou de uma família de empreendedora, né, de ganhadeiras. Então, de minha avó, minha mãe, eu sempre observei o quanto essas mulheres tinham o dom de realizar as coisas. Ai, queria fazer tal coisa. Ai, vamos fazer um feijão, vamos fazer uma festa, uma cocada, um biscoito, um bolinho. E era assim, parecia uma magia, sabe? Para mim, que era criança, eu olhava elas planejando as coisas e ela fazendo ali o vender para a coisa acontecer, tanto para fazer qualquer coisa que fosse perto, até para me trazer para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 2005. Eu lembro que elas faziam várias festas, enfim. A mulher negra sempre deu seus pulos e continua dando. E esse lugar de referência, para mim, é muito familiar. E eu me sinto muito honrada hoje de encontrar pessoas e falarem: ai, você é uma referência para mim. Eu digo, gente, não tenho nem idade para isso. Mas, realmente, a gente tem um poder de referência que alcança muito mais hoje, né? A internet deu esse poder para a gente de eu me conectar com meninas, sei lá, de Minas Gerais, sem nunca ter ido. Dress Coração, para mim, foi muito incrível por isso, porque depois de um tempo eu passei a viajar o Brasil inteiro para vender roupas e conhecer essas pessoas que estavam acompanhando o processo de referência, de postagens e de inspirações pela internet, e poder falar com essas pessoas e elas falarem: poxa, foi muito importante. Ai, aquela menina que você postou parece comigo. Enfim, eu acho que esse lugar de referência já existe, sempre existiu. Caso não, a gente não estaria aqui hoje. Mas a gente tem dado aquele glow na situação, né? Sim, e eu acho que, ouvindo você falar, Lu, eu acho que volta muito para a mesa que eu participei sobre saúde mental, porque, ao mesmo tempo que é muito importante que a gente esteja aqui construindo tudo isso, a gente precisa se cuidar, porque não é fácil ter sempre aquele título da primeira: nossa, você é tudo para mim, legal, é muito bom, mas, ao mesmo tempo, a gente fica tipo, putz, e agora? O que eu faço? Sabe? Vocês têm essa sensação também? Eu tenho muito essa sensação, sobretudo por ser a única no fator ou no quesito específico, não só racial, mas também no recorte de gênero, enquanto uma travesti. Então, muitas das vezes, eu acesso lugares onde eu não estou com as minhas, né? E isso, de fato, é como se criasse um limbo, um distanciamento muito longo, assim, e que me faz questionar muito também sobre a lógica da representatividade, que é algo que, no meio do empreendedorismo, a gente precisa também de discutir, né? Quais vezes que nós somos lembradas durante os anos por campanhas publicitárias, ou por grandes empresas, ou por grandes marcas, né? A gente sabe que, para a gente poder estar aqui hoje, foi necessário todo um movimento, toda uma estruturação, toda uma validação das nossas potências para que a gente se fortalecesse. E eu, particularmente, venho repensando muito sobre o quão doloroso é essa lógica da representatividade, porque, se existe a representatividade, é porque existe a ausência da representação de determinadas figuras. E, se existe essa ausência, a gente vai precisar que alguém dê conta de representar todo um coletivo e uma comunidade. Mas aí eu não sei vocês, mas eu não dou conta de representar todo mundo. E eu nem quero dar conta, porque as minhas demandas já são muito grandes, assim como a demanda de nós são muito grandes. Então, assim, particularmente para mim, eu venho percebendo o quão doloroso vem sendo cumprir esse papel de, poxa, também, por um outro lado, o lado de ser inspiracional, mas também o lado de ser representativa, mas de questionar também sobre um outro termo, que é a proporcionalidade. Eu quero proporção, eu não quero representatividade. Eu não quero mais ter que representar. Eu não quero mais ter que falar por todas, porque a minha vivência é muito específica. Eu consigo entender que eu sou uma travesti preta que acessou determinados espaços, que acessou a universidade, sendo que a maioria das minhas não chegou nesse espaço. E não foi por uma questão de escolha, foi por diversos outros atravessamentos. E por isso que eu acredito também muito nessa lógica de tempo, né, ancestral, que a lógica de tempo que a gente tem concebida hoje na sociedade é uma lógica extremamente eurocêntrica, assim, né? Se a gente parar para pensar desde lá a Grécia Antiga, os séculos e todas as construções de tempo que foram postas do presente, passado e futuro, a gente se constrói isso através de uma linha do tempo. Eu não sei a vida de vocês, mas a minha vida nunca foi uma linha. A minha vida já tombou, já subiu, já caiu, está girando, e reteté e ratatá, minha velha. Porque é assim, uai, negona.
Uai, a gente tem que entender que, assim, é babado. Não sei para vocês, mas para mim é babado. E aí a pessoa fala, uma linha do tempo presente. Para mim, o tempo ele é circular. Sabe, o tempo ele é circular e ele tem vários opostos entre idas, vindas, baixos e altos. E dentro dessa circularidade existe uma conexão atemporal, ancestral, espiritual do presente, passado e futuro. É como que a gente dissesse que Exu jogou uma pedra lá para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, através dessas conexões, que eu começo a perceber também quem são as mulheres que me inspiram. E aí eu chego através de minhas mães, né, que eu venho de uma família onde eu tive o acolhimento familiar de uma mulher preta, retinta, que de alguma forma, por mais que ela não foi mãe solo, mas ela também foi mãe solo, por não ter a presença do meu pai efetivamente dentro do lar, a não ser como alguém que de alguma forma estava provindo a comida, as coisas, ou gerando a casa. Mas de toda forma também era uma relação muito tensa, ao mesmo tempo também que eu sou a minha avó, que eu sou tantas outras que antecederam, que eram lavadeiras, que vêm de Minas Gerais, de toda uma construção, inclusive muito escravocrata, para que elas conseguissem ali dentro de quilombo se auto-organizar em irmandades religiosas, né, que também aí tem uma outra questão de como essas irmandades acabaram por, né, desconfigurar um pouco a ancestralidade que a gente construiu ao longo do tempo. Mas eu fico pensando também como que também eu sou parte também de uma outra mãe minha, que é Júlia Santos, que é uma travesti preta, que me pegou e falou assim, poxa, minha filha, está na hora de você se entender, está na hora de você entender que você precisa de estar nos lugares, mas não está sozinha. Não é só sobre você, Giovana. É sobre tantas outras, e você precisa de dar conta disso. Então, eu acho que eu venho ressignificando esse espaço de representação, de inspirações, e buscando cada vez mais tornar a base para tantas outras, né? E também que elas sejam bases minhas, mas não só eu seja a base ou a inspiração delas. Sim, total. E eu acredito que até um recado importante para a gente dar para o mercado é que, às vezes, eu me vejo num lugar de começar a falar não, porque, senão, é sempre a Luanda, só vai a Luanda, sabe? Essa coisa da representação. Então, hoje eu me vejo numa situação de falar, putz, não quero, não posso, que é para fazer o mercado se movimentar e ver outras pessoas, ter outras referências. Mas, Ana, falando de representação e mercado, tal, eu queria que você falasse um pouco se você acredita que o empreendedorismo, para a gente, é uma forma de driblar o racismo no mercado de trabalho. Como que você vê isso? Para mim, o empreendedorismo é uma forma de driblar várias coisas, né? No meu caso, no meu corpo, assim como o da Giovana tem suas especificidades, o meu também tem, né? De ser uma mulher negra sapatona. Então, para mim, é uma salvação poder empreender, porque eu não tenho que ficar aturando preconceito dentro de uma empresa, assim. Já trabalhei em empresas que não podia usar tênis, sabe? Eu não podia ir do jeito que eu sou, tinha que me enquadrar dentro de uma norma. E é muito ruim isso, porque não se pensa indo para o lado das mulheres negras, eu sempre defendo a pluralidade do ser mulher negra, porque essa representatividade que se tem, e por isso que eu acho esse evento maravilhoso, não é só porque é da minha agência, não, mas porque está maravilhoso mesmo, de trazer várias vozes de mulheres negras, e falar mulheres negras no plural. Somos múltiplas, né? Porque senão fica nessa narrativa da mulher negra, cis, hétero, magra, a única que é de religião de matriz africana, sendo que tem várias formas de ser mulher negra. Então, acho que é desse lugar. O empreendedorismo é uma forma de você hackear o sistema, porque os nossos ancestrais, nossa sobrevivência é o tempo todo sobre hackear, sobre inventar tecnologias de sobrevivência. E nós estamos aqui hoje e temos que pensar também que somos as ancestrais do futuro. Nós estamos aqui gerando também ancestralidade. Então, acho que é muito importante olhar desse lugar, assim, e a gente se apropriar mesmo desse termo empreendedorismo e se colocar como empresárias, como... Assim, eu penso muito e eu quero muito um dia poder conseguir contratar outras mulheres negras, outras mulheres lésbicas, principalmente as que não performam, né, essa feminilidade padrão, e começar a gerar para as nossas também. E eu acho que a gente tem que combater o racismo de várias frentes. E aqui eu imagino que a nossa frente seja dentro do empreendedorismo. E vão ter outras pessoas em outras frentes de luta. E também vão ter pessoas que não vão estar em frente de lutas, que são outras pessoas negras, e a gente vai estar aqui lutando por elas também. Eu acho que é desse lugar, sim. Não, exato. E eu acho que tem... Eu falei isso no talk de saúde mental,
que a gente também não pode cair na armadilha que está tudo nas nossas costas. É óbvio que a gente quer resolver. sim. O que eu puder empregar de mulher negra, eu vou empregar, mas eu não tenho que resolver um problema que eu não criei. Não tem sabe? como a gente resolver Exato, estruturas. acho que a gente não pode cair nessa estruturas armadilha. opressivas que são muito mais velhas do que a gente. E a gente não vai resolver. E não é sendo pessimista, mas é para ter uma noção do que a gente pode fazer com os nossos braços, com o nosso alcance, entendeu? Não esperar, né? Não esperar e fazer, mas também não achar que a gente vai ver tudo acabar e o mundo se resolver, porque não vai ser assim. E Pela não nossa falo isso saúde mental. sendo pessimista. Eu falo em termos da saúde mental. E amém terapia, né? Sim. E vamos de terapia. Total. E, gente, eu queria que vocês me falassem qual que é a principal característica que vocês acham que uma mulher empreendedora tem que ter? Olha, minha irmã, muita força de vontade, viu? Muita força de vontade. Muita pirraça também. Eu sempre falo para as pessoas, eu sempre falo na minha rede social que eu venço pela pirraça. Porque não é fácil, né? Qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer já parece 10 pimpolhos ali para... será que vai dar certo? Quer se exibir? Será? Ou para copiar, né? Ai... Nem me fala de E copiar. é outro 10 Abafa. anos de Abafa. cópia. Comemorando 10 anos de Copiar o que cópia. mais fazem. Mas o quanto a gente se sente invalidada nesse ambiente, sabe? Parece que você começa a fazer uma coisa, todos contra mim. E, às vezes, quando eu falo todos, é o todo, assim. Às vezes, até mesmo dentro da nossa comunidade, a gente encontra quem está ali torcendo meio contra, fingindo que está a favor. Então, é muito esforço, sabe? No meu empreendedorismo, eu me apego muito à minha criação, né? À minha educação de casa, que foi uma educação para ser empreendedora. A minha pirraça, porque chega uma hora que eu digo, não, mas agora tu vai ver quem sou eu. E aí a gente vai. Eu lembro quando eu comecei a minha marca, eu disse, se durar 2 anos, eu estou no lucro. Se durar 2 anos, significa que eu não fali nos primeiros 6 meses. Então, eu já arrasei. E aí, as coisas foram indo. E aí, quanto mais você vai, mais você abre seu caminho, mais você quer andar, né? E, depois de um tempo, por mais que você tenha dificuldade, a gente que é empreendedor, depois de um tempo que a gente está fazendo, torna-se nossa missão de vida. Tipo, torna uma extensão de quem a gente é, do que a gente quer viver, do que a gente quer fazer, do que a gente quer expressar. Então, é muito incrível, assim, eu acho que muita dessa força vem muito de dentro mesmo, do que você se dispôs a fazer e do que você quer fazer de verdade. Meninas? Então, eu particularmente, né, eu detesto quem é que justifica as coisas no signo, tipo assim. Mas eu sou capricorniana. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. capricorniana, Eu sou minha geminiana. E aí falou que é trabalho, a mãe, assim, dá um up, assim, ela já ressuscita, ela fala, vamos de negócios. Mas por que eu falei isso? Porque eu entendi nesses processos todos que talvez uma das características que são mais importantes no empreendedorismo, eu acho que em qualquer relação social que a gente vai estabelecer ou profissão, é entender a nossa essência. Eu acho que é entender a nossa identidade e se compreender dentro desse processo, porque eu acredito que se você não entende e não acredita no que você faz e, de alguma forma, não entende o que você faz enquanto potência, certamente as pessoas também não vão encontrar isso como uma potência ou como uma possibilidade. Então, para mim, particularmente, isso é uma característica mais do que fundamental, porque dentro desse mercado todo que a gente está discutindo aqui, existe uma coisa que são os processos de comparação. E esses processos de comparação são muito dolorosos, né? A gente está falando sobre copiar os nossos trabalhos e etc. Muitas vezes, sei lá, a gente vai ver várias pessoas fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, sendo creditada, bem tratada, lembrada, aplaudida por isso. Enquanto você, gata, já estava cavando esse buraco lá embaixo. Já era pioneira. Entendeu? Mas só que somos apagadas da história. Somos apagadas. Quais são os referenciais históricos que a gente tem de mulheres empreendedoras antes do século XX?
Sabe, tipo assim, para as pessoas, claro que existem, né? Historicamente, a gente sempre existiu, a gente esteve aqui desde muito antes, se a gente for entender os processos dos povos originários. Mas eu falo no sentido de que fomos apagadas essas histórias, e se entender e se compreender é muito importante para que a gente também cuide desses processos de comparação, do tipo, por exemplo, eu estou criando aqui, mas fulana está criando muito mais, eu tenho que criar mais, eu tenho que produzir mais. Vamos lá, minha filha, vamos fazer, vamos acontecer. E nesses processos de comparação da grama mais verde, a gente se adoece, a gente se perde, a gente esquece da nossa essência. E aí a gente quer se equiparar ou se comparar com um processo que não é nosso, um processo que é do outro. Então, é muito importante a gente entender o nosso processo, entender, através do autoconhecimento também, quem a gente é, porque, por muitas vezes, vai ter pessoas que vão ali querer trocar com você e vão querer te conhecer, vão querer te acessar, mas elas vão querer te acessar de uma forma superficial. Se você está disposta também a ficar só na superficialidade, ótimo, mas não se esqueça de quem é você, entendeu? Não se esqueça de quem é você, porque isso é fundamental, acredito, para poder empreender. Quanto você tem certeza do que você faz e do seu talento, é fundamental, porque muitas vezes a gente precisa de ser 3 vezes melhor do que a gente é. E a gente sabe disso, e eu costumo até falar que eu gosto de entregar excelência. Eu faço questão disso, eu prefiro não entregar no que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, também é adoecedor pensar que sempre eu tenho que estar entregando isso, né? Mas, quando eu me apego à minha essência e me apego a quem eu sou, eu entendo que não é sobre os outros, é sobre eu, é sobre você, é sobre nós, é sobre as nossas individualidades, as nossas potências, as nossas intelectualidades, artes, os nossos empreendedorismos e o que a gente faz. Então, eu acredito que essa seja a característica mais necessária, sabe? É reconhecer e lembrar-se sempre de quem é você. Porque, às vezes, a gente quer cuidar de um mundo, mas a gente esquece de se cuidar. E é aí que mora o problema, hein? Sim, Ana, Com certeza. Se uma dica que eu posso dar é invista na coletividade. Eu encontro uma mulher negra, sapatona, eu sempre vi que sozinha eu não ia avançar muito longe, então eu sempre me fortaleci com as minhas mesmo, não com as falsas, como a gente falou aqui, né? Mas com as que são de verdade. Abre o olho com as falsas. Quem é de verdade sabe que é de verdade. Então, assim, quer empreender, se fortaleça com a sua rede, sabe? E eu sempre me entendi também não só como um corpo meu, Ana, mas como um corpo coletivo, assim. Então, para eu avançar muito, chegar a muitos lugares, foi preciso muita gente comigo. E eu também faço essa troca. Quando eu preciso ser rede de outra pessoa, também você, porque também não adianta só, né, a gente querer que tenha a nossa rede, mas quando a amiga precisa, a gente corre. Então, acho que é importante pensar nesse lugar da coletividade, porque nós que somos corpos dissidentes, mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, enfim, nós só avançamos em coletividade. A pessoa branca, ela pode se dar o luxo de sozinha não, né? A herdeira, né? Ela é herdeira, ela vai lá e faz o mínimo e avança. A gente não tem isso. Eu não estou falando isso para falar que a gente tem que botar esse peso nas nossas costas, mas entender que pedir ajuda é fundamental para os nossos processos. E eu falo isso porque eu tive que fazer muita terapia para pedir ajuda, porque eu tenho muita coisa no meu mapa em Leão. Então, eu ficava ali segurando sozinha, eu ia sozinha, não pedia ajuda. E quando eu comecei a pedir ajuda, chegar nas amigas e falar, você conhece tal pessoa? Porque eu queria chegar em tal lugar. E elas começaram a me ajudar, eu vi que eu podia pedir ajuda. E o fato da gente, mulher negra, não pedir ajuda é porque o racismo tira a nossa humanidade. Então, a gente tem que estar ali se fazendo de forte o tempo todo, mas não precisa. Pedir ajuda não vai fazer você ser uma empreendedora menor, ou não vai mostrar que você não sabe o que está fazendo, mas vai te ajudar a avançar. E eu acho que é desse lugar, sim. Fortaleça a sua coletividade, a sua rede de apoio, as pessoas da sua região. Queria ter unha para bater palma, mas eu não tenho, enfim. Gente, que aula. Passaria a tarde, a vida falando com vocês sobre isso. Queria muito agradecer por vocês compartilharem. E eu saio daqui certa de que o empreendedorismo e a saúde mental estão ali, lado a lado, e que a gente precisa cuidar muito. Mas obrigada mesmo por vocês serem vocês e por terem me ensinado tanto hoje.
Gente, é o seguinte, eu tô aqui sentada, mas porque eu cansei, porque eu estava louca e sagaz, tá? Que show incrível, né, amiga? Eu tô mais do que surpresa e feliz de poder me encontrar com as minhas. E por isso a gente agradece a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Sobretudo a Black Princess por poder marcar a presença com a gente e fortalecer o nosso corre, né? Mas que pretas, não é isso? É sobre mais. E o mais é o que a gente quer daqui para frente. Sobre mais possibilidades, mais oportunidades, mais chances, mais representatividade. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.